como eu comecei na costura? Eu comecei costurando mais ou menos com 12, 13 anos. Tem um vídeo aqui no canal também eu falando sobre minha trajetória, mostrando peças. É tipo um vídeo tag. Então eu mostrei as primeiras peças que eu costurei. Eu aprendi a costurar mais ou menos com 12, 13 anos. Iniciei. E aí eu ficava querendo uma professora para me ensinar, e eu não conseguia achar uma professora para me ensinar a costura. Achei uma senhora que ela costurava, e ela falou assim, se você vir me ajudar a costurar, e eu vou te ensinando. Só que aí meu pai não deixou. Acho que ela tava com uns 14 anos nessa época já. Eu não tinha máquina de costura, tinha uma máquina de pé da minha avó, parte pai, e ela tava morando na casa nossa. Então eu peguei essa máquina quando eu fui pra roça mais do meu pai e da minha mãe, e cortei uma roupa velha e fiz uma blusinha. O que não servia em mim, não servia em nada, ninguém. Eu era eclética, eu era bem magrela, e não coube. Eu peguei e volta e meia eu pegava, costurava uma peça e tudo mais, mas foi mais ou menos com 14, 15 anos, que eu já tinha quase 15 anos, ou 15 anos, tinha 15 anos, que eu comecei a comprar tecido. Aí eu comprava os tecidos e levava na casa da minha avó e costurava lá, da minha avó parte de mãe e às vezes para parte de pai. Minha mãe era elétrica, né, essas maquininhas pretinhas, já ligava a tomada e tudo mais. Da outra avó era pedal mesmo, bateu o pé ali, mas eu costurava. E aí eu comecei a costurar, fui costurando. Ó, pra vocês verem, com 12 anos, pra mim, aí eu fui mesmo praticar mesmo, eu já tinha uns 15 anos já. Então foram 3 anos aí pra poder realmente pegar e poder ter ali, conseguir praticar a costura. Eu não sabia fazer modelagem, não sabia nem mexer na máquina direito. O que eu fazia? Eu pegava um molde de revista. Eu conseguia ter revista? Não. Eu consegui ter revista depois dos 15, que eu fui, comprava revista, e com algum dinheiro que eu ajudava minha avó, com meu pai, meu pai me dava de volta e meia, eu fui lá, eu comprava uma revista, e dali eu tirava o modelo e adaptava pra mim e fazer. Saia mesmo, por exemplo, eu colocava no meu corpo e ia vendo ali o que eu podia modificar. Nem costura na lateral eu colocava, com a costura só no meio da bunda ali assim, e na lateral eu ia fazer tipo umas pinças, não sei como é que eu fazia, mas eu fazia isso. Então eu era a própria modelo, manequim, top model e tudo mais. A costureira também. E aí, eu fui ganhar minha máquina de costura, e nisso minha mãe e eu sempre perturbando meu pai para comprar uma máquina. 18 anos já, foi no mês de maio, por aí mais ou menos. Então já foi com 18 anos, imagina aí, com 12 para 18 anos para ter a máquina. Também que vocês verem que não aprendi da noite pro dia, e eu ainda não sabia costurar tanto. Eu inventava costurar, eu conseguia fazer as peças. E aí eu fui ganhar, essa máquina que eu ganhei foi uma zigue-zague da Cindy, uma precisa, porque o que meu pai poderia pagar, ainda parcelado em 5 vezes, ainda 5 cheques ainda parcelado, numa loja de Montes Claros. E nisso, eu fui costurava nela, passando ponto zigue-zague para poder chulear, né, que não tinha overlock, e foi no final do ano, né, isso foi em 2000, foi em 2000, aí no final do ano, overlock, essa chinesinha verdinha, que aí eu pude começar a pegar costura de outras pessoas para fazer. Aí minha vizinha, que estava grávida, pegou e me pediu para fazer um vestido. Isso já em 2001. Fazer um vestido de gestante de tecido viscose. E ela sabia que eu estava ainda aprendendo, então eu fui e fiz. Então foi assim que começou. Eu não sabia e fui costurando e aprendendo conforme o que eu precisava aprender. Então, se eu precisava fazer uma saia, eu tentava ali até aprender e conseguir fazer uma saia. Tinha peças que as clientes chegavam nesse período que eu estava costurando, eu não sabia, às vezes eu falei assim, eu não sei, às vezes é difícil eu praticar em outro tecido, em outra coisa, então eu falei assim, eu não vou pegar, aí eu não pegava para não perder, pôr o tecido da pessoa perdida. Então, eu aprendi a costurar lendo aquelas instruções que tem da revista Manequim. A revista que mais tinha era Manequim, né? Depois veio a molde companhia, não lembro mais o nome da outra, eram três revistas. Depois, muito tempo depois, eu consegui comprar a Burda na banca, vou comprar na banca de revista. O Manequim, na época, eu tive assinatura. Então, eu tirava os moldes das revistas e adaptava ali e fazia. Minha sorte, porque quando eu comecei a costurar, usava-se muito malha. Lanquinha. Então, me ajudou muito. Então, as peças eram mais fáceis de costurar. Ajudou muito porque eu tinha overlock. Se não tivesse overlock também, não me ajuda não. Tinha essas blusas teladas que tá usando agora, eu também usava muito. Então isso me ajudou bastante, porque é uma peça mais fácil de costurar, é uma peça que a modelagem é mais simples, não tem tanto detalhe, porque ela vai encaixar no corpo.
no tecido plano, precisa de, por exemplo, pence para encaixar ali, a não ser que a peça seja aquela peça soltinha. Então, me ajudou muito, foi isso aí, porque a peça era malha, né? Lógico, depois começou a ter tecidos como Oxford, eu costurei muito Oxford, costurei muito Prada, que os pessoal falam, chama aqui de spandex. Crepe eu costurei pouco, costurei muito viscose, enviesado. Tudo que eu fui aprendendo foi conforme a necessidade. Tipo assim, eu não planejei, vou estudar isso hoje, porque sabe, um dia eu preciso de saber fazer isso. Não, eu precisava, eu fui ali, praticava, aprendia. Ou dava leitura, lia em alguma revista, tentava procurar em alguma coisa a informação de como eu fazer aquilo, né? Mas foi mesmo na prática, ali na raça mesmo. Meu sonho, se tivesse naquela época, tivesse internet, tivesse essa rede grande de informação para poder me ajudar. Não tinha. Então, a gente foi na raça, não tinha quem pudesse me ensinar. Eu fui ali observando roupas, pegava roupa, virava ela de todo lado, assim, para ver como é que foi feita a costura, tentar copiar aquela costura, como é que repetir a forma de costura, né, o acabamento, testando acabamentos até conseguir um bom acabamento. Uma dessas tentativas minha foi a forma de costurar o zíper comum com braguilha. Então, essa técnica que vocês podem encontrar aqui no canal, pode jogar aí, como costurar zíper com braguilha, fui eu que criei na minha tentativa de costurar zíper comum. Saiu assim, tipo, de um processo de costurar zíper invisível, acabei saindo esse processo de costurar zíper comum com braguilha, porque estava usando muito aqueles conjuntinhos de blusinha com calças da mesma cor. Então, precisava pegar muito zíper. Era zíper demais. E o zíper invisível, as pessoas não queriam o zíper invisível, porque ele rebenta, né? Então, colocava muito zíper comum. Então, as pessoas perguntam se tem como aprender a costurar com conteúdos da internet. Sim, tem sim. Hoje o processo para você poder aprender a costurar usando a internet é um processo muito mais rápido, você consegue aprender muito mais rápido do que eu na época, que não tinha internet, que não tinha como correr atrás de certas informações. Se você vai fazer uma peça, você quer fazer uma saia comum, uma saia com zíper invisível, uma saia não sei o quê, uma saia com uma barra tal jeito, você joga no YouTube. Como fazer tal barra, tipo uma barra simétrica. Como eu posso fazer uma modelagem de uma saia. Como eu posso costurar um zíper invisível. Como eu posso pegar um cos numa saia. Então, tem todas essas informações, mesmo que ela não esteja, tipo, aquele modelo específico em um vídeo só, mas você pode pegar todas essas outras técnicas em vídeos separados e juntar e produzir uma peça, tá? Aí, no caso, você tem que ter uma certa autonomia na sua aprendizagem, uma certa autonomia em correr atrás de estudar. Mas é possível, né? E somente agora como vários autores falam, como Moro fala, Moro, não pronunciei o nome dele. Ele fala que nessa era da tecnologia, né, da informação, com muito conteúdo, com muita informação que nós temos acesso o tempo todo, a gente tem que aprender a selecionar essas informações, qual que é melhor pra gente, ou melhor para se aplicar em tal coisa, saber pesquisar essas informações, né, obter essas informações e transformá-las em conhecimento. Então, você tem que ter realmente vontade, o desejo e querer aprender. Se você não está conseguindo, mas você sabe alguém ali que saiba fazer tal coisa, você pode perguntar para ela, né? Em vez de ter gente que chega nos canais ou em qualquer rede social, em vez de tentar solucionar suas dúvidas, fazer xingar a pessoa com respostas mal educadas, do que pedir ajuda para solucionar aquele problema que ela tem. Às vezes acho que só quer realmente atacar, né? Então foi assim que eu aprendi a costurar. Lógico, eu comecei a costurar, eu costurava coisa simples, eu ficava assim, admirando certas peças de roupas. Assim, meu Deus do céu, quando é que eu vou poder fazer isso? Eu não sei fazer isso. Então, o conhecimento vai sim adquirindo e você vai subindo, né? Você vai tendo mais possibilidade de criar mais peças. Eu primeiro, como eu falei, eu aprendi a costurar, eu não aprendi modelagem. A modelagem eu fui aprender mais deixa eu ver, de 2001, né? Tipo, profissionalmente 2001 a costura. Para 2010 que eu fui aprender a modelagem, que eu fui iniciar a aprender a modelagem, foram quantos anos? Foram 9 anos, né? Então, eu aprendi, na época de 2010, a modelagem, eu aprendi usando tecnologia da informação, usando o computador, a internet. E já para costurar, não. Para costurar eu tive que pôr ali
testando, não deu certo, não vou fazer assim, não deu certo, não vou fazer assim. Deixa eu pegar uma peça, ver como é que ela foi feita. Pegar foto, às vezes eu conseguia pegar foto e olhar para ver de pertinho, porque quando já tinha acesso à internet já, eu pegava foto, para ver alguns acabamentos, passaria em alguma loja, olhava o acabamento, tentava fazer aquele acabamento em alguma peça que eu precisava. Clientes me davam sugestões de acabamento. Para aprender qualquer coisa, hoje em dia você pode aprender qualquer coisa usando um celular e a internet. Você precisa dessas duas coisas de equipamento. Aí, dependendo do que você for fazer, você precisa de outros equipamentos. Mas a sua força de vontade, você tem vontade, você vai, você errou, tá bom, vamos fazer de novo. Errou, vamos fazer de novo. Eu chorava em cima da máquina, eu xingava, eu jogava o sem pra lá e saía xingando, mas fiquei, minha filha, deixa quieta, mãe. Aí a cabeça coçava, aí eu pegava, talvez às vezes no mesmo dia, depois no outro dia eu voltava, mas eu sou burra, é tão fácil, é assim, entendeu? A gente ficava adrenalina, eu sonhava, eu deitava de noite pra dormir, eu ficava sonhando, gente, como é que eu faço essa peça? Né, a peça de cliente era pior ainda, eu ficava, quando eu saía na época de festa, final de ano, São João, que era costume fazer roupa, eu costurava tanto, que eu não conseguia nem sair na rua, que eu via roupa, eu ficava assim, ó, agoniada, de ter tanto trabalho que eu ter feito, né, então a gente ficava agoniada. Depois de um tempo, esse negócio já passou, hoje é só com a parte da faculdade, que às vezes eu fico sonhando com os trem que eu tava lendo, e eu fico treinando na cabeça assim, ó. Mas é uma sensação muito boa, muito boa. Quando você quer aprender, você aprende. Você precisa de tempo, dedicação, né? Que correr atrás para poder aprender. Porque a pessoa fala que é dom. O dom realmente é a capacidade, é a vontade de aprender. Isso que é o dom, tá? De gostar daquela coisa e querer fazer aquilo. Isso que é dom. Tá, o dom não é a coisa que cai do céu e você já tava, opa, sou a melhor costureira da cidade, opa, sou a melhor professora da cidade. Não, o dom não é esse aí não, tá bom? Então, o processo é assim, ó, você não vai dormir hoje, amanhã acordar a melhor costureira da cidade, ou a intermediária da cidade. É com o tempo, tá? Então, não endora não, quanto mais você costurar, mais você praticar, mais técnicas de costura, mais técnicas de acabamento você aprender, você vai ficando cada vez melhor. Então, costurar, até ficar aí craque naquela técnica, naquele tipo de peça, com 19 anos de profissão, tá? Se você tem, por exemplo, eu poderia ter acelerado o meu processo de aprendizagem de costura, mas não acelerou por quê? Porque eu não tinha tanto acesso a tantas informações que tem hoje. Mas da mesma forma que atrapalhou a falta de informação, muita informação também pode atrapalhar. Então você pode seguir aí o processo de aprendizagem para aprender a costurar. Você já aprendeu, tem noção de como mexer na máquina para fazer uma peça, conforme a demanda, tá? Conforme você vai precisando, você vai ali praticando. E tira aí se você costura já profissionalmente, tira aí 2 dias, um dia na semana, 2 dias no mês, para você aprender novas coisas, para você ter novos conhecimentos, ou tipo caimento de tecido, melhores tecidos, cronometria, cronometria? Acho que é um nome assim, pronunciar. Coisas que podem ajudar na sua profissão, forma de usar tecnologia, tudo isso vai ajudar você como profissional. Qualquer profissão que você tenha vai ajudar, tá? Mais conhecimento você tiver, melhor. Hoje por tecnologia, quem não saber mexer, aí vai, né, ficando para trás, vai perdendo ter cliente, ou não vai conseguir adquirir cliente. Não ia falar de modelagem, mas deixa eu modelagem amanhã, né? Eu não fiz curso de costura, mas o conhecimento não caiu do céu, não, tá? O conhecimento foi adquirido com prática, com estudo, mas não com estudo formal, com um curso, com nada disso. Mas eu estudei, entendeu? E eu peguei ali revistas, lia, tentava entender, pegava uma peça de roupa e vendo que os acabamentos que eram feitos e que eu poderia repetir. Então, eu estudei. Eu só simplesmente não fiz um curso, como o pessoal fala que eu fui, meu estudo foi autônomo, autodidata que fala, autônomo, autodidata, então eu fui autodidata. Por que eu fui autodidata? Por necessidade, por não ter outra opção, né? Então, por isso que eu sou tão apaixonada pelas redes sociais, né? Pela internet em si, porque eu posso levar conhecimento, eu posso adquirir conhecimento, aqui na minha casa, sem precisar sair da minha casa, mesmo que aqui tenha alguém que ensine alguma coisa, ou não tenha, né?
Porque tecido aqui em uma cidade pequena sabe a dificuldade para adquirir fazer certos cursos, adquirir certos conhecimentos, por falta de pessoas, por falta de tempo da gente mesmo. Beijo, obrigada a todos.